Boa noite, meus irmãos. Que a paz e que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações nessa noite. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Meu reino não é deste mundo. O que acontece? Meu reino não é deste mundo. De quando que é esta passagem com Jesus? Então Jesus estava diante de Pilatos, sendo interrogado por Pilatos. Pilatos questionava Jesus sobre as acusações que haviam contra ele. E Pilatos perguntava: Sois o rei dos judeus? E Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. E o que Jesus quis dizer quando ele disse, meu reino não é desse mundo? O que nós podemos entender disso? Porque se Jesus diz, meu reino não é deste mundo, então fica claro para nós que deve existir este mundo e deve existir pelo menos um outro mundo. Então, existe este mundo e existe o outro mundo. Parece lógico isso diante das palavras de Jesus, né? E que outro mundo que é esse? Que outro mundo que é esse? Porque nesse mundo está tudo claro. Nesse mundo é onde estão as pessoas, onde estão os animais, onde estão as plantas, onde estão os objetos, onde está tudo que nós vemos, tudo que nós cheiramos, tudo que nós ouvimos. Tudo isto está no mundo da matéria onde nós estamos. Mas que outro mundo, além desse, pode existir? Isso também Pilatos ficou se questionando, porque da resposta de Jesus, e os romanos eram pessoas bem letradas, bem estudadas, que buscavam o conhecimento, inclusive dos antigos gregos e tudo mais, a resposta de Jesus não passou desapercebida de Pilatos. E ele também quis saber que outro mundo que é esse. Né? Tanto que ele pergunta, então tu és rei. Né? Porque Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, então significava que ele era rei, mas só que era rei de outro mundo. Esse é o questionamento que Pilatos faz. E é importante entender também que Pilatos está dentro de um contexto onde ele sabia que quem acusava Jesus eram os sacerdotes, e Pilatos entendia que na verdade essa questão do que Jesus estava sendo acusado era talvez uma questão da religião dos judeus. Era algo que tinha a ver com questões religiosas e que talvez não tivesse nada a ver com ele mesmo, né? Pilatos, romano, tanto que ele, de certo momento, ele vira para os sacerdotes para dizer, eu não vejo mal nenhum nesse homem, não sei o que ele fez, se ele é culpado pelas coisas aí da sua religião, que vocês que cuidem dele, né? E foram sacerdotes que insistiram para que Jesus fosse julgado por Pilatos. Foram sacerdotes de Sinédrio que insistiram. Né? E ao refletir sobre isso, então Pilatos tinha essa consciência de que era alguma coisa religiosa que estava provocando a acusação de Jesus, que ele questionou, então tu és rei. Então tu és rei? E como que Jesus respondeu a essa segunda questão de Pilatos, né? Insistindo que ele era rei? Jesus disse assim, você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Vejam bem, eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Também fica claro neste momento
o que Jesus está nos dizendo? Jesus está dizendo que veio a este mundo porque ele estava em outro mundo, mas ele veio a este mundo quando ele nasce. Eu nasci e vim a este mundo. A passagem do outro mundo de que Jesus nos fala para este mundo acontece no nascimento de Jesus. Está deixando isso claro na sua resposta também. E o entendimento que a gente tem dessas palavras de Jesus: eu vim para este mundo para dar testemunho da verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa? Essa verdade que Jesus está nos chamando é a verdade de que todos nós somos seres espirituais. Sim, todos nós somos seres espirituais. Essa verdade de que nós existimos antes do nosso nascimento, passamos a estar neste mundo material e continuaremos existindo após o nosso desencarne. Essa é a verdade de que Jesus falava. A verdade de que este mundo que nós vivemos é um mundo passageiro, que é um momento pequeno da nossa verdadeira vida, da nossa vida real, né? E justamente porque este mundo que nós vivemos é um mundo passageiro, é que nós não devemos valorizar as coisas deste mundo acima das coisas espirituais. Não faz o menor sentido nós valorizarmos a matéria, valorizarmos mais aquilo que nós sabemos que passa, do que em contrapartida deixar de valorizar as coisas que nós sabemos que são eternas. Por isso que Jesus dizia: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões roubam. Na terra, no mundo material, tudo é perecível, tudo termina. Enquanto que no mundo espiritual as coisas são eternas. Eis a verdade que Jesus nos traz. Né? Não faz sentido nós valorizarmos as coisas materiais acima das espirituais. Não faz sentido. Mas nós acabamos valorizando no nosso dia a dia as coisas materiais. Quanto tempo, quanto esforço nós dedicamos às coisas materiais. Quanto esforço, quanta dedicação para as coisas materiais. Quanta busca, quanto desespero para as coisas materiais. E é esse ensinamento que Jesus traz, e é esse ensinamento, inclusive, que Pilatos também percebe. Porque depois de Jesus falar que ele veio para dar testemunho da verdade, o que Pilatos fala? Pilatos, acomodando-se às coisas do mundo material, ele diz: verdade. Que é a verdade? Né? Como quem diz aqui: e agora eu devo acreditar então que existe outro mundo além desse? Eu devo acreditar que nós somos seres que vamos continuar existindo além desse mundo? Verdade. Que é verdade? É importante a gente refletir isso, porque nós fazemos a mesma coisa. E nós fazemos a mesma coisa apesar das provas que existem no Evangelho do mundo espiritual. E vejam só que eu forcei a palavra provas, porque o Evangelho
O Evangelho comum, a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, está cheio de provas. Cheio de provas de que nós somos seres espirituais. E nós queremos muitas vezes fechar os olhos para estas provas. Fechar os olhos para essas provas e continuar dizendo, mas será que isso é verdade? Que provas você está falando, Alberto? Que provas são essas? Eu vou dar alguns exemplos, mas se a gente pega, não tem um capítulo do Evangelho comum, não estou nem falando do Evangelho segundo o Espiritismo ainda, mas não tem um capítulo dos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, não tem um capítulo que não traga provas de que nós somos seres espirituais. Por exemplo, não é uma prova da espiritualidade o fato de Maria ter recebido o anjo Gabriel para anunciar que o Messias iria nascer? Ou nós vamos duvidar de Maria? Ou vamos duvidar do evangelista que escreveu? Não é uma prova o fato de Jesus ter curado endemoniados, não é uma prova de que existem seres espirituais? Quando Jesus estava no Monte Tabor, conversando com Moisés e com Elias, duas entidades desencarnadas, Jesus estava no Monte Tabor, conversando com Moisés e com Elias, algo que está no Evangelho de João. Não é um fato, não é uma prova de que o mundo espiritual existe? A própria desencarne e ressurreição de Jesus, Jesus reaparecendo, não é uma prova da continuidade da vida? Diante de todas essas provas, como é que nós podemos fechar os nossos olhos? Nós não podemos fechar os nossos olhos. E se nós ainda, além de lermos a Bíblia comum, nós somos espíritas, nós aceitamos a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está cheio de trechos que foram recebidos por um médium encarnado, mas de entidades desencarnadas. São Luís, Santo Agostinho, Espírito de Verdade. Tudo isso não são provas da existência espiritual? Porque nós fechamos os nossos olhos? Porque nós continuamos dizendo que é mais importante as coisas daqui, da matéria? Não é. Nós precisamos encarar o fato de que a vida permanece além desta encarnação e de que tudo que está aqui conosco, tudo que é matéria, tudo que nós alcançamos, não tem outra razão do que nos fazer crescer, nos transformar em espíritos melhores. Nós já passamos por diversas encarnações. E talvez muitas pessoas que estão aqui me assistindo hoje, estejam passando por dificuldades financeiras, por exemplo. Mas pode ser que em encarnações anteriores vocês foram muito abastados, tinham muito dinheiro. Na encarnação anterior você tinha muito dinheiro, nessa você tem pouco. O que aconteceu com o dinheiro da encarnação anterior? Não está com você agora, não é seu. Assim como aquilo a quem tem o dinheiro, quem tem as posses nessa encarnação, também não é dono daquilo que possui. Tudo é objeto de aprendizado. O importante não é aquilo que nós possuímos, mas o que nós fazemos com o que nós possuímos. Como que nós lidamos com tudo aquilo que nós temos? Como fazer com que tudo isso que eu possuo seja algo útil
para o meu crescimento e para as pessoas à minha volta. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Os tesouros da terra têm o objetivo de que nós saibamos, aprendamos a lidar com eles e a transformar estes tesouros em utilidade através da nossa ação. Tudo que nós vivemos, tudo que nós ganhamos, ou todas as dificuldades que nós passamos, tudo que é de bom, tudo que é de ruim, nós achamos que é de ruim, na verdade é bom porque está promovendo o nosso aprendizado. As dificuldades não são ruins, elas são coisas que estão conosco para nos ensinar algo, para nos forçar às vezes a tomar atitudes que nos farão crescer, atitudes que nos farão aprender, atitudes que nos transformarão. Mas nós mesmos precisamos tomar essas atitudes, precisamos dar esses passos, nós mesmos precisamos fazer isso. Não existe a morte, não existe a morte. Às vezes nós nos preocupamos demais com a morte, com o desencarne, mas a morte não existe. Não devemos temer a morte, não devemos temer o momento que é certo para todos nós, o desencarne. O que nós devemos sim é valorizar a vida. Valorizar a vida, porque encarnados, ainda que sofrendo, ainda que com dor, encarnados que nós aprendemos. É graças a essas dificuldades, a essas limitações que a matéria nos impõe, que nós somos capazes de alcançar um entendimento. É graças a isso, graças a essas limitações. E nós não devemos valorizar demasiadamente a morte, nem a nossa, nem a do outro. Nem a do outro. Porque é um processo. A morte não existe. Nós precisamos começar a encarar a vida da maneira como Jesus nos chama a encarar. Uma vida que é eterna. Nós já existimos antes do nosso nascimento, vamos continuar existindo depois do nosso desencarne. E tudo que nos acontece é para crescimento, é para o nosso bem. Tudo que nos acontece, ainda que nós achemos que é algo ruim, o fato é que é para o nosso bem. Então, como encarar essas dificuldades? Devemos encarar com resignação, com a confiança de que esta situação me traz aprendizado e que esse aprendizado depende da minha ação em vencer a dificuldade. É a minha ação em vencer a dificuldade que faz com que eu vá aprendendo, alcançando o conhecimento, o esclarecimento que eu necessito para mim mesmo. É assim que nós vamos evoluindo. É assim que nós vamos evoluindo, não só através desta encarnação, mas através de várias encarnações. Nós vamos evoluindo, nos tornando em pessoas melhores. Porque o nosso destino é sermos melhores. É o nosso destino sermos como o Cristo. O Cristo que há 4,5 bilhões de anos atrás participou da formação do nosso planeta Terra. O Cristo que depois deste tempo todo, depois de colocar a humanidade no planeta Terra, nasceu e viveu entre a humanidade para nos mostrar a verdade de quem nós somos e de para onde nós vamos. Nós seremos Cristos.
nós vamos evoluir, nós vamos nos transformar, nós vamos ser pessoas melhores. Lógico, vai demorar bilhões de anos. Vai demorar, mas é assim, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Nós estamos destinados à felicidade completa. E quando se diz que a felicidade não é deste mundo, o que se está querendo dizer é que a felicidade não é material. A felicidade é espiritual. Nada, nunca alcançaremos a felicidade em nada que existe na Terra, em nada que seja matéria. É isso que significa dizer a felicidade não é deste mundo. Mas nós todos estamos destinados a ser felizes e encontraremos a felicidade com certeza no nosso caminho, lá na frente, na medida em que nós nos dispusermos a crescer e a evoluir. Que todos fiquem com Deus e que o amor do Cristo continue sempre presente em nossos corações.